E agora a gente vai receber aqui no nosso programa também o deputado Hélio Lopes. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Entre Linhas. Acho que fazia tempo que a gente também não recebia aqui no nosso programa. Bem-vindo mais uma vez, né? E conta pra gente, por favor, como tem sido aí essa tentativa, né, de trazer os olhares para os presos do 8 de janeiro. A gente sabe que o senhor fez 2 requerimentos nessa semana pensando nisso. E a gente sabe que muitos dos ativistas de direitos humanos não estão olhando para isso, por isso é tão importante seguir batalhando sobre esse assunto, né, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Desirê. Boa tarde a todos. É uma honra, uma satisfação poder estar aqui participando desse programa, que é um programa que leva a verdade para os ouvintes. Essa semana eu protocolei 2 requerimentos lá na semana passada, 2 requerimentos. Um é para que tenha audiência pública, para ouvir familiares, para ouvir pessoas que estavam presas, advogados, juristas, que não são advogados das vítimas, mas estão acompanhando, têm seu posicionamento, e para poder verificar melhor, trazer todo o extrato para informar o dia a dia que esse pessoal está sofrendo, o que está acontecendo. Outra foi para ter uma visita aos presos do 8 de janeiro. Desirê, eu fui um dos parlamentares que visitei quando o pessoal foi preso. E eu vi naquele momento como estava um tratamento desumano. E com essa visita que vai ter com alguns parlamentares, que não tem que falar para semana que vem, porque vai ter o feriado, mas na próxima semana, a princípio, já vai ter a data correta para passar para vocês. E essa visita vai ser para verificar aquelas condições que estão todos eles lá. Eu tive a oportunidade, não é coisa boa, vi como é que era a alimentação, vi como é que o pessoal estava mutuado. Então, essa visita vai ser muito bom para poder trazer para a sociedade como eles estão sendo tratados. O líder do PL, né, tem feito um esforço aí muito grande para reunir essas assinaturas necessárias para protocolar o requerimento de urgência do PL da Lei de Anistia. A última lista que eu tive acesso dava que dos 92 deputados do Partido Liberal, 88 teriam assinado e 4, até esse momento, segundo informações que eu tive até agora, não teriam assinado. Dentre eles, o senhor Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, Josimar Maranhãozinho, do PL do Maranhão, e Robson Faria, do PL do Rio Grande do Norte. Há alguma perspectiva do Partido Liberal, eventualmente, aplicar alguma penalidade a esses deputados aí por uma infidelidade partidária nessa questão que é tão importante para o partido? Eu não tenho como afirmar, se eles assinaram ou não. Se eu falar que eles não assinaram, eu posso estar sendo leviano aqui. É claro, tem pessoas que estão assinando dia a dia, essa relação ela está aumentando. O importante é que a grande maioria, não só dos deputados do PL, a grande maioria dos parlamentares estão tendo essa sensibilidade que é importante colocar a anistia, porque 1 minuto, para nós que estamos aqui fora, é 1 minuto, mas para quem está preso, 1 minuto parece 1 ano. Então, aproveitar esse momento, todos na casa, todos, tirando um ou outro da esquerda, tem esse entendimento que tem que ser votado. Um detalhe, o Chico Alencar, que é do pessoal do Rio de Janeiro, ele fala sobre a dosimetria das penas, ele fala desse absurdo que essas pessoas têm esse tempo todo condenado. Então, o PL, é claro, como um todo, eu acho que a maioria vai assinar, e outros partidos também, mas eu não vou falar que está muito cedo, é porque o líder quer, fora o 257, tem uma grande maioria, de maneira que o Mota coloca para votar, e olha bem o que eu estou falando aqui, vamos ter mais de 300 votos. Deputado, eu estava dando uma olhada aqui nos projetos que o senhor tem apresentado em 2024 e 2025. Eu vi que um tema que é muito sensível para o senhor é o tema das bets, né? Inclusive, eu estava vendo uma entrevista recente de uma psiquiatra. Ela falou que teve uma explosão de casos de pessoas que ficaram viciadas nesses jogos, estão buscando tratamento psiquiátrico, inclusive vários casos de pacientes dela que teriam inclusive tirado a própria vida diante do desespero ali de perder todo o dinheiro. O senhor poderia falar um pouco sobre, que eu vi que o senhor tem uma atuação bem destacada aí nessa área, sobre alguns desses projetos que o senhor apresentou aí em relação a esse problema das bets hoje no Brasil? Eu agradeço a oportunidade de você tocar nesse assunto, a gente poder levar para a sociedade uma coisa que é tão sensível.
Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Combate à Ludopatia contra o risco de aposta no jogo de azar. Essa frente parlamentar, no início, nós estávamos olhando para a criança e adolescente, mas com as informações que vem chegando, a gente vê como ela é tão importante. Mais de 5 milhões de pessoas, olha, que diz na bolsa, que está usando Bolsa Família. Aquele pessoal que mais precisa, usando Bolsa Família para poder apostar em bet. 2024 para cá, mais de 20 milhões de novos apostadores. Temos pessoas super endividadas, faturando. Ano passado era 20 bilhões. Esse ano, eu vi uns dados que a Bet está tendo um faturamento de 30 bilhões. Sabe que isso? 30 bilhões por mês? E passa a propaganda em tudo quanto é lugar, não tem aquela responsabilidade com as crianças. A gente está podendo ver todos os projetos que tem aqui para verificar algumas medidas que têm que ser tomadas. Que tem que ficar bem claro aqui que no governo Temer foi aprovado. O governo Bolsonaro ele não regulamentou. E o governo Lula, que usou aqui, botou uma medida provisória, a medida provisória ela caducou, depois ele botou aqui um projeto de lei, ele fez a gestão para recolher e as bets passaram aqui de qualquer maneira. Eu deixo aqui bem claro que eu sou 100% contra a bet, porque tem gente tirando a vida, tem gente separando. Vamos falar uma pandemia, né? Pandemia porque está envolvendo todos, e é o mundo todo que está passando por esse risco. Então, acho que cabe ao parlamento sentar, analisar, fazer os cálculos, que do jeito que está, não pode continuar. Ótimo, deputado. Gostaria que o senhor avaliasse só também, né? O senhor estava falando com bastante otimismo aí sobre a possibilidade de cerca de 300 votos a favor do PL da anistia. A gente sabe como, apesar de estarmos otimistas, está difícil conseguir todas as assinaturas necessárias e, ao mesmo tempo, a gente viu nessa semana aí algo que chama atenção, né? A discrepância, como, por exemplo, conseguirem aí aprovar a urgência de projetos que interessam ao judiciário, de ampliação de cargos comissionados e tudo mais. Muita gente questionou, né, sobre por que o judiciário está com tanto poder assim e há tanta dificuldade para conseguir ainda, mesmo depois de tantas manifestações, do caso Débora vindo à tona e chamando bastante atenção para essas injustiças com os presos do 8 de janeiro. Como que o senhor avalia, né, essa balança aí no Congresso e se existe a esperança de que, de fato, tanta força quanto tiveram esses projetos que interessam ao judiciário, deve ter também esse PL da anistia daqui para frente? Zé, eu acho que o evento que teve na Paulista deu um recado muito grande para alguns, aqueles que não levam em consideração os direitos humanos. A gente vê que a população toda, hoje é um clamor popular. O clamor popular é pela anistia. E aqui no parlamento, ele tem essa sensibilidade, muitas das vezes, de olhar para o clamor popular. Então, quando conversa nos bastidores, por que eu falo 300 votos? Porque quando conversa nos bastidores, o pessoal fala que, assim, estão falando que vão assinar. Agora, tu imagina se sair o nome de alguém que está na base do governo. Então, as pessoas estão preocupadas, não só com o que o governo está fazendo, o pessoal não assinar, porque eles sabem que tem gente da base dele que está assinando, como até o judiciário. As pessoas estão preocupadas com o judiciário. O que o judiciário pode fazer sabendo que o nome está lá. Então, eu acho que nessa balança, nós estamos lá em cima. Tanto que se colocar, vai aprovar. Por isso, do medo de outras pressões para que essa anistia, que eu volto a falar, que não é anistia de A ou B, é uma anistia humanitária. Por isso que eu defendo que essa anistia tem que ser colocada em pauta, e colocando em pauta, ela vai ser aprovada. Ótimo, deputado. A gente agradece muito a sua participação e te espera mais vezes aqui no programa Entre Linhas, viu? Eu que agradeço. É só para aproveitar, o pessoal que chama a atenção, que o José Múcio, ministro da Defesa,
Ele fala, não era golpe porque não acharam uma faca. E falaram que o presidente queria dar golpe, como se as Forças Armadas estavam no comando do Lula. Eu agradeço a oportunidade, sempre que precisar, pode contar comigo. E aí, abraço a todos os ouvintes, abraço a vocês também que fazem parte desse programa. Muito obrigada, deputado. Até a próxima.